E daí a gente tem um dispositivo, ó, que se chama transformador. Que daí você vai transformar alguma coisa, no caso é a DDP, transformador. Então, você tem um dispositivo que é 110, a tomada 220, aí você se lascou, se lascou mesmo. Você vai ter que comprar um transformadorzinho. Se você tem um dispositivo que é 220 e sua tomada é 110, você pode colocar. Só que ele vai funcionar com bem menos potência. A gente até sabe fazer essa conta, né? Lembra que P igual a U² sobre R? O dispositivo tem resistência constante, né? Se você diminui a DDP, diminui a potência. Só que, a DDP está ao quadrado. Né? Então, de 220 para 110, você divide por 2. Então, a potência cai 4 vezes. Vai funcionar? Vai, mas não vai atender do jeito que você quer, né? Tipo eu comprei um ferro de solda, daquele de usar em circuito elétrico, pela China, né? Você quer economizar, você acaba se lascando. O cara mandou 220 para mim, eu tinha pedido 110, ele mandou 220. Aí eu falei, não vou mandar de volta, até ir e voltar, né? Daí eu fiquei, aí eu tive que comprar um transformador para usar o negócio. Porque se você colocar ele na tomada 110, ele vai esquentar, só que ele não esquenta a ponto de derreter o ferrinho lá, aí não tem utilidade nenhuma. Ou seja, lixo. Mas tá. O desenho é assim, vai lá. Faz junto o desenho, que depois você fala assim, meu Deus, como que eu vou fazer esse desenho? Então vai lá, por partes, Faz um quadrado. Faz um quadrado. Isso. Aí você vai fazer agora, profundidade nesse quadrado que está aqui. Não faz tanta profundidade também não. Um pouquinho. Já resolve. Aí. Beleza. Agora, naquele quadrado inicial que você fez, você vai fazer outro quadrado dentro dele. Pronto. Aí. Agora você vai fazer profundidade no quadrado interno, Pronto. Tá feito. Nossa, agora ele corrigiu horrivelmente. Não corrige. Não corrige, obrigado. Boa. Ai. Meu Deus do céu, ele corrigiu 2 vezes sem me avisar. Tá lerdo esse negócio aqui, né? Vai, tio. Aí. Pronto. O transformador está feito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar fios, a gente vai colocar enrolamentos. E uma coisa que já é o princípio básico, né? Do tipo assim, quando você tem pouco enrolamento, a gente já conhece esse conceito, né? Quando você tem pouco enrolamento, você tem o quê? Pouca DDP disponível, né? Quando você tem bastante enrolamento, você tem bastante DDP disponível. Então, assim, quanto mais enrolamentos, mais DDP. Quanto menos enrolamento, menos DDP. Então, esse é o princípio básico, do tipo assim, pega um fiozinho, aí o que você vai fazer com esse fiozinho? Você vai enrolar ele aqui. Então, coloca aqui na frente, passa lá por trás. Passa aqui na frente, depois passa quase que nem o solenoide, Tá fazendo aqui os enrolamentos. Pronto. Aí o que aconteceu, Então você tem aqui uma DDP de entrada e você tem um número de espiras de entrada, tá? Então o N é o tanto de volts, a gente já escreveu isso uma vez, e o U é a DDP de entrada. Vamos supor que eu queira diminuir a DDP, que é o que acontece quando vem da estação, né? A cada aí uns 10 postes, mais ou menos, acaba tendo transformador, que é para transformar a tensão que vem lá da usina. Vem tipo 3.000 volts, né? Imagina você colocando, sei lá, a sua TV em 3.000 volts, puff, na sua cara. Então você vai ter que reduzir, né? Tem lugar que reduz para 220, tem lugar que é para 110. Então você vai ter que fazer o quê? Diminuir, o tanto de voltinhas. Pronto. Então aqui você vai ter o que, Você vai ter uma DDP de saída, né? E você vai ter um N aqui de saída. Então geralmente o pessoal chama aqui de primário, que é onde entra, e aqui de secundário, que é onde sai. Tá? Mas ele vai ter que falar, né? Então a gente tem tantas voltas em uma DDP de tanto. E no secundário, mesma coisa. Só que acabou. É isso, o conceito é isso que eu falei. Do tipo assim, quanto mais voltinhas, mais DDP. Quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, é porque elas são o quê?
diretamente proporcionais, não é? Então você vai fazer assim, ó, que a DDP ela está para o número de voltas, assim como a DDP está para o número de voltas. Uma regra de 3 resolve, tá? Então, se eu tenho 1000 voltas aqui, eu tenho lá, sei lá, 3000 volts. E se eu reduzir então para 100 voltas, vai acontecer o quê? Eu vou reduzir para 300 volts. É uma relação direta, tá? Então, se dividir esse por 10, esse aqui também vai dividir por 10. É uma regrinha de 3. Beleza. Uma parte foi, né, que é ali a razão da DDP com a quantidade de voltinhas. Essa aqui eu vou circular, peraí. Essa aqui, beleza. Só que assim, ó, eu nem falei ainda como que ele funciona, né, se é corrente contínua, se é corrente alternada, calma lá. Só que a gente sempre tenta fazer algum dispositivo bom, né, para ele conservar a energia. Ele não vai corrigir, não? Tá desligado, né? Aqui precisa, não tem. A gente sempre tenta fazer conservar a energia. Então, se eu tiver um transformador do tipo ideal, ó, então vou idealizar, a energia de entrada é igual à energia de saída. Só que daí então vai ser o tanto de energia por tempo na entrada, o tanto de energia por tempo na saída. Então, eu vou fazer assim, a potência no primário é totalmente convertida na potência no secundário. E se você lembrar também de uma das equações ali da elétrica, né, no começo dela, a gente tem a multiplicação da corrente vezes a DDP. Corrente e DDP. Beleza? Então aqui, ó, o que acontece, né? Como aqui é a razão constante, então aqui você tem diretamente proporcional. E olha só o que acontece com a corrente, né? Ao mesmo passo que a DDP pode aumentar ou diminuir, a corrente faz a razão oposta, porque aqui é multiplicação, ó. Então aqui é inversamente proporcional. Beleza? Então, DDP e o número de voltinhas é direto e corrente e a DDP, né? Isso aqui é inversamente proporcional. Então, deixa eu até mostrar para vocês. Existe uma experiência, essa aqui eu não consegui fazer ao vivo, porque eu fiquei com preguiça, mas que é a bobina de Tesla. Que é aquele que você acende uma lâmpada, não quero, já abri no alho já, né? Acende uma lâmpada aqui, ó, sem ter contato com nada, você tem aqui algumas faíscas, deixa eu ver se tem algum, eu quero uma imagem, tem imagem. Cadê um legal? Esse aqui é legal. Você tá vendo, ó, aqui tem a bobina e aqui tem o dispositivo que tá na minha mão, ó, ele tá ficando aceso só de estar aqui em volta. Acho que tem um que é maior. O manual do mundo é legal. Aqui, ó, olha só, a lâmpada na mão do cara, olha o tamanho da unha do cara, meu Deus do céu. E aqui a bobininha de Tesla, né? Mas se você perceber, olha só que interessante. Calma, é aqui que o potenciômetro vai aumentar ou diminuir os volts. Então, Denise, no caso do potenciômetro, ele funciona com corrente contínua, tá? Na verdade, o potenciômetro ele é um resistor. Ele é um resistor com resistência variável, que na verdade é um reostato. É que nem o chuveiro. O chuveiro você vai lá e gira, dá umas voltinhas, né? Se você aumenta ali bastante a resistência, vai o quê? Diminuir a potência dele, ele vai esquentar menos. Se você diminuir a resistência, vai aumentar a potência e ele esquenta mais, né? No caso do chuveiro. É a mesma coisa ali, tá? Então você aumenta e diminui a resistência, no caso do potenciômetro. Não é o caso aqui da elevação ou mudança de tensão, tá? Isso. Mas aí, olha só, no caso aqui da bobina de Tesla, aqui a gente tem uma mudança de DDP. Então aqui a gente tem uma elevação da tensão disponível, porque o chuveiro ele continua no 110, ele continua no 220. Então o chuveiro não muda a DDP. Então o que você perguntou aí, o potenciômetro não muda a DDP, ele muda a resistência, acaba mudando a corrente que passa lá. Tá? Aqui modifica a DDP de fato. E se você perceber, olha só que interessante, esse aqui dá para ver certinho, ó. Olha o tanto de voltas que você tem no primário, tá vendo esses dois fios vermelhos? Olha o tanto de volta que tem no secundário. É isso que eu fiquei com preguiça de fazer. Olha o tanto. Na hora que eu tava no meio do caminho, ele abriu. Aí eu falei, não vou fazer mais. Então, ó, é muita elevação de tensão. Então é tipo você pegar aqui, ó, 9 volts e você transformar em 900 volts. É você pegar 12 volts e transformar em 1.200 volts. Aí você fala, nossa,
A sua casa é 110. Imagina ter 900 volts disponível, né? Aí você vem e fala assim, professor, mas não é perigoso, então, ele segurar a lampadinha ali com a mão e tomar um choque? Não. E você sabe responder por que não é perigoso dessa vez. Porque quem te dá choque? É a tensão que te dá choque? Não. É o quê? É a corrente. Então, olha só que legal, né? Como a gente está aumentando a DDP, se eu aumentar a DDP, eu diminuo a corrente disponível. Então, como vai ter bem pouquinha corrente, tipo, a corrente da pilha já é pouca, né? Já é baixinha, que você nem vai sentir. Você multiplicou a tensão por, sei lá, por 100, 200. A corrente vai ficar dividida por esse valor. Então, se a bateria não te dava choque, a redução ali daquela corrente, muito menos. Então, você vai conseguir acender a lâmpada por conta da DDP, só que você não vai tomar choque porque a corrente é bem baixinha. Tá? Então, você pode segurar ela na mão sem problema algum, que nem está aqui, ó, que você não vai tomar choque. De novo, isso aqui é uma pergunta legal de Enem, tá? Por quê? Porque tem bastante DDP disponível aqui em volta, mas tem pouca corrente, porque você diminuiu a corrente. E é a corrente que dá choque. Beleza? Fechou? Tá aí. E aí, importante, né? Ó, importante, muito importante. Para eu ter essa corrente do outro lado, eu tenho que fazer uma variação no fluxo. Então, o transformador funciona com corrente alternada. Ele não funciona com corrente contínua. E se você é um aluno ligado, se você prestou atenção em tudo que eu falei, você vai falar assim, pera lá. Mas você acabou de falar aqui, ó, que o cara usou uma bateria. E a bateria é corrente contínua. Então, como que funciona esse negócio? Na verdade, aí a bobina de Tesla tem um aparelho um pouquinho mais avançado, que se chama transistor. O transistor é como se fosse uma chave muito louca, que fica ligando e desligando o circuito. Então você faz, vai corrente, volta corrente, vai corrente, volta corrente. É um dispositivo pretinho, pequenininho. Esse aqui, ó, esse de 3 perninhas que eu estou mostrando com o mouse. Isso aqui é um transistor. Ele deixa passar, depois manda voltar. Deixa passar, depois manda voltar. Então ele faz com que a corrente fique alternada ali, tá? Mas a bateria manda a corrente contínua. Aí esse dispositivo faz a transformação. Então, para que funcione o transformador, tem que ser uma corrente alternada, tá? Tem que ser corrente alternada. Beleza?